Apocalipse 4:8. Olha o que está escrito. 4:8, você inverteu, filha. Apocalipse 4:8. E aos 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia e nem... Dizendo o quê? O Todo-Poderoso que era, o que é, o que há de... Então quer dizer que os anjos não descem? Porque os anjos... Deraçou e amácia. Os anjos se alimentam da adorar, da glória. Você atrai ele por causa da sua oração verdade. Ah, apóstolo, mas o senhor está dizendo assim que quando eu oro, por que o propósito de oração? Por que Deus deixou as orações? E outra parte vai dizer assim, meu Deus, quem crê que Jesus veio na terra em vida, em carne, gerado pelo Espírito? Mateus 26:53, põe para mim, 26:53, Mateus. Olha só. Mateus 26:53. Olha só o que está escrito. Jesus ali, ó, encarnado. Eu vou só pegar esse texto, não vou pegar a história inteira. Muitos já conhecem, olha lá. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar? Orar. Então como é que você atrai o anjo? Orando. Olha só. E eu, ó, ou pensas tu que eu não poderia agora, Jesus falou, orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de quê? Um anjo só destruiu quantos homens? Um anjo. Quantos homens destruiu? Depois vocês procuram lá. Um anjo. Aqui Jesus falou assim, ó, eu posso pedir 12 legiões. Procura saber quantos anjos é em cada uma legião. Um anjo destruiu milhares. Quanto que é uma legião? E Jesus falou assim, eu posso pedir 12 legião. Coloca algo no teu coração. Jesus estava em carne, gerado pelo Espírito. E aí Jesus pega essa reverência. Quer voltar um pouquinho, Bela? Volta lá rapidamente, no 2. Pode ser alguém que não conhece esse texto. 52. Olha lá. Então Jesus disse-lhes, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Lembra quando Jesus foi resgatado? Pegaram Jesus? Não, que Jesus se entregou. Teve um discípulo que arrancou a espada e fez o quê? Arrancou a orelha de um dos soldados. Malco. Arrancou a orelha de Malco. O que Jesus falou? Eu não preciso da ajuda do homem. Eu não preciso da sua espada. Jesus falou assim, você fez errado. Cura. Jesus foi lá, pregou a orelha e fez o quê? Colocou nova cura. Jesus pegou a orelha e colocou novamente. Curou imediata. E depois Jesus falou assim, ó, deixa eu falar para vocês. Jesus falando para os discípulos. Você não entendeu ainda? Entra o 53, Bela. Olha lá. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de quê? Quando eu estou em orar, o poder de Deus em mim se mani, porque é o Espírito, e a glória de Deus vem sobre as nossas, e a glória de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, mediante uma oração, mediante um propósito, atrai os anjos da parte de... E quando os anjos vêm, eles ficam esperando um comando. Eu estou tentando dividir algo com você que Deus me deu no particular hoje. Ele falou assim para mim, você está entendendo por quê que a Bíblia conduz todos a ter vida de oração? Você está entendendo por que Deus deixa as congregações de portas abertas? Porque tudo que pedires em oração, crendo, por que vai receber? Porque os anjos estão trabalhando. Anjo não tem sentimento. Anjo não tem sentimento.
vai ali e destrói. Criança, mata todo mundo. Ele acaba com tudo. Anjo só obedece ordem e executa. Mas muitos não conhecem a Bíblia, conhecem a igreja, a doutrina, mas não conhecem os mistérios, porque ainda não tem intimidade com o Espírito. A tua vida de oração começa a se manifestar positivamente quando você começa a orar com direção. Espera aí, mas não é essa oraçãozinha de 5 minutos. Você pode começar por ela, mas vai precisar romper, vai precisar orar até as últimas forças. Entra no teu quarto, fecha a porta e falarei com. Ou seja, vai precisar entrar numa profunda intime. E aí, quando você está sentindo aquele ambiente. Quem estava aqui na madrugada, na vigília da madrugada? Levanta a mão. Aqueles que estavam aqui na vigília de madrugada, lembra? Quando deu 7 horas, né? 6 horas, nós encerramos, 6h10, 6h20. Nós ficamos até 7 horas. E ninguém queria ir embora, sim ou não? Por quê? Porque nós estávamos dentro de um ambiente de adorar, onde os anjos do Senhor estavam trabalhando. Eu ainda fiz essa pergunta na vigília. Quem está com sono? Quem está cansado? Quem se arrependeu de estar aqui? Muitos não conseguiram nem falar, porque estavam cheios da presença de. E é nessa hora que você tem que orar com sabedoria. Senhor, dá ordem ao teu anjo a respeito de tal situação. Você tem que verbalizar. Você tem que falar. É nessa hora que você vai extrair a resposta da sua oração, porque naquela hora o anjo se torna um só, em comunhão. Mas não é você que fala, anjo, faz isso. Anjo. Eu vou escandalizar alguns. Tem momentos que acaba o culto, a maioria das pessoas vai embora e vem pessoas aqui enfermas para me orar ou aconselhar, ou tem manifestações aqui, sim ou não? Quem já viu dando ordem aos anjos aqui? Só que Deus me deu mais consciência. Mas ele falou que só me deu mais consciência e revelação por causa da minha fé. Sem fé é impossível agradar a quem? Aí tinha pessoas que viam, eu falava, anjo, estende a perna, a coluna, a linha, levanta. Por que para mim é um só? Veja bem, quando você está santificando, se separando em Deus, ainda que você pronuncie palavras, quem está em volta, muitas das vezes, é o que mais acontece comigo, não entende o que você fala. Porque não está na mesma dimensão. Está dentro do ambiente espiritual, mas com pensamentos terrenos. E aí não consegue entrar na mesma dimensão. Aí é onde o demônio, nessa brecha, entra e coloca a incredulidade. E aí quem pode convencer essas pessoas? Só o Espírito? Mas para ele convencer, tem que abrir o coração. Veja bem, eu quero enfatizar. A sua oração, do seu jeito. Ore até sentir a presença de Deus se manifestar em você. Ainda que você começar a orar, você vai chorar, você vai sentir arrepio, você vai sentir alguém entrando, uma presença, você vai sentir algo. E na hora que você sente aquele algo, é a hora que muitas das vezes você fala o Espírito Santo, muitas das vezes é o anjo. Ele veio ouvir a sua orar e ele espera que você peça a Deus e dê para o anjo uma diré para que ele vá e execute, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Para alguns aqui, pode ouvir por aqui e sair por aqui. Mas eu vou profetizar. Aqueles que ouvir e praticar, nunca mais a tua vida será a mesma. Mas assim, você está falando dos anjos, apóstolo. Tem que ter base bíblica. Então vamos pegar só uma base que eu costumo falar constante. E hoje o Senhor falou assim: você fala sempre dele. Aí o Senhor falou: vai lá no livro. Aí eu abri o livro. Ele falou: leia aqui, leia aqui. Eu falei: Senhor, obrigado. Ele falou: eu estou te entregando por causa do teu coração.
Eu estou te dando mais uma chave por causa do teu coração. Põe no livro de Daniel. Daniel 10. Põe Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o quê? Aplicaste o quê? Peraí, então Daniel aplicou o quê? Aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvido as tuas, e eu vim. O anjo falou para Daniel, eu vim. O que está escrito? Não entendi. Você tem fé para prossunar? Eu vim por causa do quê? Quem vai liberar palavras aí hoje? Está na Bíblia. Está escrito. Então quer dizer que se eu oro, se eu não libero pá, o anjo não? Então, além de aplicar o coração, entregar um propósito, eu preciso liberar palavras. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas? Aí ele está dizendo assim, ó, eu vim porque eu ouvi a sua petição. Por que o anjo veio até Daniel? Porque Daniel estava se santificando. Ele estava com Deus no propósito de 21. E dentro do propósito de 21 dias, Daniel clamava a Deus e pedia a Deus o que ele queria. Na verdade, Daniel estava buscando pelo povo. Aí o anjo veio depois e falou, ó, as profecias que eu te entrego agora não é para esse tempo, é para o tempo que vai vir. Ou seja, mas não é o propósito que Daniel estava entregando, o Senhor está mandando enfatizar. O Senhor está mandando enfatizar a trajetória. Então quer dizer que se você entrar em um propósito, se você clamar e verbalizar, os anjos do Senhor vai vir e vai trazer resposta. Quem crê nisso? Então veja como é muito mais além. Ah, eu vou pedir a Deus? Não. A Bíblia diz que os anjos estão ao derredor, que os anjos do Senhor estão ao redor. Satanás está ao derredor. Mas os anjos do Senhor, quem crê, está ao meu, ao teu redor. Então veja bem, a Bíblia diz que os anjos estão, mas os anjos estão para quê? Para um propósito. O anjo do Senhor não está em volta de nós somente para te guardar, para te livrar. Tem anjos, está na Bíblia, depois eu levo vocês lá outra hora, eu quero que o Senhor permita eu espanar mais, eu expandi o que ele me entregou, que eu anotei tudo. Mas deixa ele permitir. Está na Bíblia, tem anjos que nos protegem, nos guardam, e tem anjos que trabalham ao meu e ao teu favor. Se você entender que já existe a proteção de Deus, e também existe anjos que devido à tua vida de santi, você pede, ou seja, você delega no nome de e os anjos se mani. Quem crê nisso? Mas deixa eu enfatizar na tua vida. Por isso que Deus nos dá o propósito de oração, propósito de jejum. Aí tem pessoas que ela não ora, não jejua, não faz, não se envolve no propósito e quer viver o sobrenatural. Hoje ele deixou mais claro ainda para mim. Não vai viver. Porque eu entendi que para aquilo que eu coloquei diante de Deus, o que for terreno, quem vai trazer na minha vida são os anjos do... E para os anjos do Senhor trazer até a minha vida, eu tenho que gerar. Eu tenho que atrair a glória, a presença de... Porque é da glória e da presença de Deus que os anjos se manem ao nosso. É a mesma coisa quando você olha para uma pessoa, fala assim, aquela pessoa está... Um exemplo, vai, eu não gosto de falar essa palavra. Aquela pessoa está irradiada, está endemoniada. Na simplicidade, a pessoa
consegue enxergar práticas que não agradam a quem? Essa pessoa que abriu o coração para ser irradiada por práticas que não agradam a Deus, quem é que está em volta dela? Os anjos caídos, conduzindo ela para fazer algo até ceifar a vida, para aprisionar o quê? A alma. E aquela pessoa que está se esforçando buscando o Senhor, quem que está à volta dela? Os anjos do céu. E se ela não ficar somente no nível raso, se ela não sair da zona de ela não consegue viver experiências espirituais. Aí ela não entende. Ah, mas eu oro, mas eu jejuo, eu dizimo, eu venho para a igreja, eu prego, eu louvo, eu toco, eu intercedo e nada acontece. Estou entregando aí a direção que Deus está mandando. Porque para acontecer, diga assim: o anjo está ao meu favor. Precisa ser o quê? Alimentado. Eu e você precisamos gerar energia. Eu e você precisamos atrair, manifestar a presença de... E os anjos vêm. Por isso que quando você está orando com pessoas com coração verdadeiro, vem diversas revelar. Quando está todo mundo no mesmo propósito. Vem diversas revelações. Porque naquela hora, atraímos a presença de quem? E os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E aí se você pede: Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá ordem aos seus anjos. Os mais velhos dizem assim, né? Deus te acompanhe, sim ou não? Quando se despede. Como é que Deus acompanha? É os anjos. Outros dizem assim: eu acabei de viver um grande livrar. Quem foi que livrou? Os anjos. Olha a consciência. Qual área da tua vida você quer ver a mão de Deus? O que você tem que fazer? Você não depende de ninguém. Só vai depender de você, só vai depender de mim. Você não depende de ninguém. É a sua intimidade que vai atrair o favor de... E o favor de Deus se manifesta na nossa vida através dos anjos. A Bíblia vai dizer que aquele que tem o Espírito, ele não precisa ser ensinado por ninguém. E a unção que está sobre ele ensina ele a respeito de todas as... Então, a unção que está sobre, eu profetizo, está sobre a tua vida, vai te ensinar. Quem está entendendo? Eu não sei se fez sentido para você, mas fez muito sentido para minha vida. Por quê? Porque anos atrás eu estava orando, num domingo de madrugada aqui. Eu entrei aqui de madrugada antes de acontecer o culto, e o Senhor colocou no meu coração: dá ordem aos anjos para tirar um impedimento, para que as almas venham para o culto 9h30. E aí, o Espírito gerou no meu coração e eu comecei a dar ordem: Senhor, em nome de Jesus, anjo, tira todo impedimento, desperta aquele que está dormindo, para que não falte no culto. Eu comecei a dar ordem aos... E hoje, Deus me traz no meu coração, hoje à tarde, enquanto eu orava. O Senhor me falou assim: nenhuma palavra que é inspirada pelo meu Espírito vai lhe faltar conhecimento, ou você vai ficar enganado. E ele começou a falar comigo: sabe quando eu peço para você orar para os anjos? Aí ele me trouxe na Bíblia. É porque o que está acontecendo já aconteceu. A Bíblia vai dizer que abaixo do céu não existe nada novo. O que há de ser já foi, o que há de vir também já foi. Então veja bem, no que você está guerreando? Deus te chamou para vencer. A nossa luta não é física, é contra espíritos, mas só vence quem anda no Espírito. Quem não anda no Espírito aceita qualquer derrota. Escuta o que eu vou te falar. Quem não anda no Espírito aceita qualquer derrota.
Agora quem anda pelo Espírito não se dobra. Pode perder a batalha, não a guerra, quem está entendendo? Apóstolo, como assim? Diga assim: já sou liberto. Diga: já sou curado. Quantos creem que você já é liberto, já é curado?